Aleluia, graça e paz, amados. Bom estarmos juntos, privilégio poder cantar, declararmos com toda a força dos nossos pulmões o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, o como nós reconhecemos que somente pelo sangue, tudo o que é possível para as nossas vidas foi pago um preço de sangue. A salvação ela é gratuita, mas o preço que foi pago para que ela pudesse ser gratuita para nós, foi um preço de sangue. E nessa noite, quando nós nos reunimos aqui para juntos louvar ao Senhor, bendizê-lo, celebrar mesmo o nome dEle, e nos lembrarmos daquilo que Ele fez há quase 2000 anos atrás, pelas nossas vidas, pelo amor que Ele tinha por nós, nós nos alegramos por ter vocês aqui neste lugar. Não temos o costume de pedir para as pessoas ficarem de pé, falar o nome, porque algumas pessoas ficam constrangidas. Nós não queremos que vocês se constranjam, queremos que vocês se sintam em casa aqui neste lugar. A vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, é um privilégio poder ter a sua companhia e você ter escolhido estar conosco neste culto de louvor e adoração, que você não seja apenas um espectador, alguém que está assistindo, mas que você seja realmente aquele que está cultuando ao Senhor conosco, para que possamos juntos, realmente, apresentar o nosso coração, as nossas vidas diante dEle, assim como a Paula falou, como um sacrifício vivo, agradável, que seja um aroma suave diante da presença do nosso Deus. Eu quero, em nome da IBN Pinhais, dizer que vocês são muito bem-vindos e dizer que neste lugar nós nos reunimos com um único propósito: louvar, adorar aquele que vive e reina para sempre, e falar do amor dEle, falar daquilo que Ele fez por nós, e daquilo que Ele pode fazer pela sua vida, pela minha vida, e as promessas dEle, que são tremendas, que são grandes, e que jamais falharam e nunca falharão. Amém? Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que brotou no meu coração desde a quarta-feira, quando estávamos estudando aqui. Estávamos falando a respeito das circunstâncias que muitas vezes tendem a guiar as nossas vidas. As coisas que fizemos de certo ou de errado têm sempre uma força de tentar conduzir os nossos caminhos. E isso, fiquei meditando a respeito disso depois de ter ministrado ao coração dos irmãos aqui na quarta-feira, e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. O tema é retirando as cinzas. Nós sabemos que, no contexto geral, as cinzas, elas sempre têm uma representação, elas têm um simbolismo, elas simbolizam a desesperança muitas vezes, simbolizam até mesmo a morte, né? Há aí o mito da ave que ressurge das cinzas, né? De onde já não há mais esperança, de onde já não há mais nenhuma chance, humanamente falando, de ter alguma possibilidade de vida, ressurge muitas vezes, e a cinza então tem esse entendimento nas nossas vidas. Fala do que foi consumido, né? Fala daquilo que cumpriu o seu propósito, fala daquilo que está ligado à tristeza. Quando nós estamos ruins, quando a nossa vida não está muito bem, nós dizemos que está tudo cinza, né? Quando estamos sem esperança, nós temos o hábito de dizer, não, a vida se tornou preto e branco, ou se tornou cinzas. Quando as pessoas estão num estágio de depressão muito avançado, para discernir ou para explicar como as pessoas veem a vida, como já não tem mais sabor, não tem mais prazer, já não há mais alegria, diz-se que as coisas se tornam cinza. É realmente símbolo de um abatimento, símbolo de algo triste nas nossas vidas. As cinzas, elas são, podemos dizer, o último estágio do que foi levado ao fogo, do que foi provado, do que foi testado, daquilo que, como eu já falei, cumpriu realmente o seu propósito. Nós precisamos entender um pouco a respeito disso. A Bíblia fala, quando Deus foi disciplinar acerca dos processos do sacrifício no tabernáculo, ele vem falando de forma minuciosa sobre cada uma das coisas que deveriam acontecer, como elas deveriam acontecer,
não é a forma, o tempo, o modo. Ele vem falando e explicando minuciosamente através de Moisés, dizendo: olha, fala para o povo de Israel que vai ser assim, o sacrifício será esse, as circunstâncias serão essas, o tempo será esse, e ele vem explicando minuciosamente como é que deveria ser feito, e de forma didática. Eu sempre tenho dito que Deus, o nosso Deus, ele todas as coisas que ele faz, apesar do seu grande poder, ele toma muitas vezes as formas mais simples para nos ensinar, para que nós possamos aprender. Então, aquilo que ele faz, aquilo que ele fala na sua palavra, ele fala também com um cunho didático, para trazer à nossa vida aquilo que nós precisamos. Então, essa atenção detalhada com o qual Moisés, através do Espírito Santo, através de Deus agindo na sua vida, a forma como ele fala a respeito do tabernáculo, a respeito de todas as coisas, não é sem razão, porque tudo aquilo aponta para uma realidade espiritual hoje nas nossas vidas. Tudo isso aponta, tudo aquilo apontava para a realidade que nós vivemos, apesar de que era para eles uma realidade física, mas como o Antigo Testamento, as coisas que foram vividas pelo povo de Israel, que foram escritas, elas eram sombras daquilo que seria manifestado em Cristo Jesus, e daquilo que hoje nós viveríamos, ou estamos vivendo espiritualmente, nesse tempo chamado o tempo da graça. Assim foram escritas com detalhes, para que nós pudéssemos já ter uma noção de como é que as coisas funcionam, ou deveriam funcionar nas nossas vidas. Por isso, abra aí a sua Bíblia, você que trouxe sua Bíblia, em Levíticos, capítulo 6, vamos ler do versículo 8 até o versículo 13, Levíticos, capítulo 6, vamos ler do versículo 8 ao 13, onde Deus vem falando com Moisés a respeito dessa parte do sacrifício. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até amanhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Quero orar com vocês antes de adentrarmos mesmo naquilo que queremos compartilhar em relação a essa palavra. Pai, muito obrigado. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder estarmos nessa noite aqui com os teus filhos, com os meus irmãos, Senhor, e poder juntos celebrar a Ti. Temos cantado, louvado, adorado ao Senhor, temos realmente sentido o manifestar da Tua presença neste lugar. Sabemos que o Senhor está presente aqui, Deus, e não somente porque sentimos a Tua presença, mas por causa da Tua fidelidade. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nessa noite, Senhor, na Tua presença, nós queremos dizer da gratidão do nosso coração e clamar, Senhor, para que o Senhor possa falar poderosamente a cada um dos nossos corações nessa noite. Fala-nos, Senhor, para que possamos juntos sermos tocados pelo Teu Espírito, para que sejamos restaurados, para que sejamos, Senhor, aqueles cujos corações, cujo altar dos nossos corações mantenham acesa a chama, que possam, Senhor, queimar constantemente, mas que para isso, Senhor,
será necessário retirar as cinzas todas as manhãs. Fala-nos, Senhor, aos nossos corações. Capacita-nos nessa noite, para que possamos entender aquilo que o Teu Espírito quer ministrar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, porque sabemos que só o Senhor é quem pode falar aos corações. Eu até posso falar aos ouvidos, Senhor, mas é só o Senhor quem conhece o clamor, o desejo, o desespero, a angústia de cada coração. Só o Senhor sabe o que as cinzas têm causado na vida de cada um aqui neste lugar, Pai. E eu clamo ao Senhor, para que possa tratar mesmo as nossas vidas, tratar o nosso coração, Senhor, e que possamos juntos, em nome do Senhor Jesus, celebrarmos a Ti com alegria, Senhor, no nosso coração, para que possamos juntos aceitar aquilo que é a proposta do Senhor para as nossas vidas, e em nome do Senhor Jesus, transforma-nos para o louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia. Então, queridos, as cinzas, elas precisavam ser retiradas, elas precisavam ser todas as manhãs retiradas de sobre o altar. Elas precisavam todas as manhãs serem removidas. E o que eram aquelas cinzas? O que aquelas cinzas representavam? Elas representavam exatamente algumas coisas que haviam sido colocadas ali no altar. Qual era a circunstância do que aquelas cinzas eram feitas? Elas não eram apenas atrapalhos ali antes, elas tinham uma matéria, elas foram transformadas em cinza. Ali as cinzas constavam os restos do sacrifício que foi colocado, o sacrifício que era santo ao Senhor, o sacrifício que era apresentado diante do Senhor. Vocês depois em casa podem ler todo o capítulo 6, o capítulo 7, vem falando sobre os sacrifícios que precisavam ser feitos, e aqueles sacrifícios eram trazidos, aqueles animais, ou até mesmo cereais, eram colocados sobre o altar, e colocados sobre o altar, eles precisavam ser queimados, e no outro dia, depois de a noite toda, o altar queimando, a fogueira acesa, o fogo aceso, restavam daqueles sacrifícios somente as cinzas. Era também o resultado da madeira que fora colocada ali para poder queimar aquele sacrifício. Essas coisas, elas falam de algo nas nossas vidas, elas falam de algo que está nos nossos corações, elas falam de algumas realidades espirituais para as nossas vidas. Eles eram, no momento em que eram colocados, eram elementos essenciais diante de Deus, porque o altar era colocado ali no pátio do tabernáculo, onde as ofertas eram apresentadas, o sangue era levado para o Santo dos Santos, para ser esparzido ou espalhado sobre a tampa da arca, para que ao olhar Deus do céu sobre a terra para a lei, que estava ali representada pelas as tábuas que Moisés havia escrito lá sobre o Monte Sinai, que estava dentro da arca. Então quando Deus olhava para a lei, dentro da arca, ele, ao invés de ver a lei, ele via o sangue do sacrifício que havia sido feito e que estava sobre a tampa. Então ele olhava para o sangue, e assim havia esse símbolo do sangue que impedia que a lei fosse executada sobre o povo, surgindo assim o perdão de Deus para a vida daquele povo. Símbolo daquilo que Jesus faria por nós lá na cruz do Calvário, e daquilo que nós sabemos hoje que é o único caminho, como cantamos, para a nossa salvação. Então eram elementos necessários. A grande questão é que no dia seguinte eles haviam cumprido as suas funções e já não eram mais necessários ali naquele lugar. Então muitas vezes coisas boas, coisas necessárias, coisas até mesmo espirituais, bênçãos, né, que vêm sobre as nossas vidas, elas têm uma função. As dificuldades, os atrapalhos, as dificuldades nas nossas vidas, elas têm uma função, todos eles têm uma função, e nós não podemos continuar com essas coisas nas nossas vidas a partir do momento que eles cumpriram as suas funções.
porque depois que eles cumprem a função, eles precisam ser descartados. Eu creio que vocês já, não sei se vocês, se não tiveram, mas pelo menos já viram, nem que seja pela televisão, um fogão a lenha, né? Quem já teve fogão a lenha? Quem já foi a algum lugar que cozinhou em fogão a lenha? Ah, mais gente do que eu pensei, não é? Nós sabemos que se não for retirada a lenha, o fogo se apaga, não dá nem para continuar o fogo. Se não for retirado as cinzas, o fogo se apaga. E nós precisamos entender o que é que isso representa nas nossas vidas. Todas as vezes que a gente ia fazer o fogo ali no fogão de lenha, precisava retirar as cinzas. Por quê? Porque a cinza passava a atrapalhar o agir, o fogo de poder se desenvolver. E é por isso, tratando desses detalhes, Deus sabiamente vem mostrando para os sacerdotes, através de Moisés, dizendo: olha, no dia seguinte, todo dia de manhã, isso era um ritual que era feito diariamente, e você percebe depois que ele diz: o sacerdote fará isso todos os dias. Então todas as manhãs, o sacerdote deveria levantar-se, colocar a sua roupa sacerdotal, né, e ir lá no altar de bronze que estava ali no átrio, que estava ali no pátio, e tirar aquelas cinzas, colocava ao lado do altar, ia lá, trocava de roupas, colocava uma roupa normal, e pegava aquela cinza e levava para fora do arraial. Isso não é outra coisa senão Deus mostrando para nós como é que nós devemos tratar o nosso passado, as coisas que aconteceram nas nossas vidas. E nós estamos muitas vezes presos, as cinzas muitas vezes têm atrapalhado, o fogo está ardendo na nossa vida, as cinzas das nossas vidas muitas vezes têm atrapalhado nós termos realmente a plenitude daquilo que Deus quer ministrar e quer manifestar nas nossas vidas. Não bastava deixar simplesmente ao lado do altar, era preciso ser levado para fora. Então não precisava, numa analogia aqui falando, ou pegando esse texto, de deixar do lado do altar, não basta deixar de lado as coisas que passaram, é preciso levar para fora, é preciso retirar completamente da nossa vida, do nosso contexto, é preciso retirar totalmente do nosso arraial, como diz o texto. Então assim, nas nossas vidas, nós precisamos entender que as desilusões, as frustrações, as traições, os fracassos, os abandonos, todas essas coisas que fizeram parte da nossa vida até hoje, elas precisam, agora são cinzas, e elas precisam ser retiradas das nossas vidas, elas precisam ser lançadas fora, elas não podem mais determinar a nossa conduta, não pode mais determinar o tamanho da chama no nosso coração, não pode mais determinar o fogo dentro de nós, porque muitas vezes são essas coisas que vão apagando aquilo que o Senhor quer queimar dentro do nosso coração. São cinzas, precisam ser retiradas, porque caso contrário o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo não tem a ação plena nas nossas vidas. E não é simplesmente as coisas ruins, muitas vezes até mesmo as bênçãos que nós recebemos do Senhor começam a querer direcionar as nossas vidas. E era isso que eu estava ensinando aqui na quarta-feira. Nós não podemos nos guiar nem pelas coisas certas que nós fizemos e nem pelas coisas erradas. Nós temos a tendência de querer, como diz o ditado popular, né, aprender com os erros. Então, se uma coisa deu errada ali no passado, eu não quero mais repeti-la aqui no presente. Então eu aprendi com os meus erros. Isso parece uma coisa muito boa, quando você olha humanamente falando. Mas quando você olha do âmbito espiritual, daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, não é bem assim. As coisas não funcionam desse jeito. Eu não preciso, quando eu olho para os princípios da palavra de Deus, a Bíblia não traz em lugar algum que eu preciso aprender com os meus erros. Não traz. A Bíblia diz para nós olharmos, para nós ficarmos atentos. Quando nós virmos os outros, acontecendo alguma coisa com os outros, nós precisamos ficar atentos, porque nós somos falíveis e podemos cair na mesma circunstância.
mas não fala para nós agirmos conforme aquilo que nós aprendemos olhando o outro fazer. Não fala. E nem aquilo que é certo. Porque quando eu tenho esse parâmetro no meu coração, quando eu aprendo com os meus erros, para que as minhas ações futuras sejam embasadas, sejam sustentadas por aquilo que eu aprendi com os meus erros, eu começo agora a ter um outro padrão, que não é a palavra de Deus. Então eu posso direcionar, se uma coisa deu certo aqui no meu passado, eu posso agora repeti-la no meu futuro, ou nos próximos dias, que ela vai dar certo de novo. Nada garante isso, absolutamente nada, porque para que o mesmo experimento, ele funcione duas vezes, eles precisam ter algumas características, as circunstâncias precisam ser exatamente as mesmas, e nós jamais encontramos nas nossas vidas duas circunstâncias iguais, porque a cada dia nós somos uma pessoa diferente, nós temos um entendimento diferente, nós temos experiências diferentes. Por isso, o padrão das nossas vidas precisa ser a palavra de Deus. Se eu ajo, ou tudo aquilo que eu venha a fazer na minha vida, ela não pode ser baseada nos meus erros ou nos meus acertos, ou seja, nas minhas cinzas, naquilo que já passou. Eu não posso nem ficar travado por causa dos meus erros, e eu não posso também ser impulsionado pelos meus acertos. Eu preciso olhar para a palavra, eu preciso ter um prumo, eu preciso ter um caminho, uma linha, que será o que vai dirigir os meus passos. Porque é isso que a palavra de Deus diz para nós. Então nós vemos muitas vezes as pessoas sem esperança, as pessoas com vontade de morrer, as pessoas desanimadas da vida. Por quê? Por causa das coisas que aconteceram na vida delas e que elas jamais retiraram, que as cinzas jamais foram retiradas. Então elas ficam revisitando esse tema, e nós vemos hoje, já comprovado pela ciência, você nunca consegue lembrar-se do mesmo fato, da forma como ele aconteceu. Nunca, cientificamente comprovado. Houve uma circunstância que você viveu lá atrás, se eu vivi uma circunstância ontem, e hoje eu rememorar aquela circunstância, eu não consigo lembrar exatamente como foi. Ou eu lembro atenuado, ou seja, já não lembrando de alguns detalhes, ou a minha mente leva a eu lembrar de forma acentuada, ou seja, acrescentando algumas coisas com base em outros sentimentos, em outras bases que já estão no meu cérebro. É por isso que, dependendo das pessoas, elas conseguem lembrar-se das coisas ruins todas, não conseguem lembrar de nada bom, só conseguem lembrar das coisas ruins. E cada vez que lembra fica pior, cada vez que rememora as circunstâncias fica pior. Por quê? Por causa das cinzas. Porque nós vamos, cada vez que nós vamos nos lembrando, cada vez que nós vamos revisitando essas coisas, nós vamos acrescentando aquilo que nós vivemos depois daquilo, os sentimentos que nós tivemos depois daquilo, e isso vai se tornando insuportável nas nossas vidas. Sabedor disso, o Senhor vem e diz: olha, todos os dias pela manhã é necessário que se tire as cinzas, para que o altar continue queimando, para que a vida continue funcionando, para que nós possamos continuar agindo e vivendo aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos lançar fora as coisas que já cumpriram os seus propósitos. Nós precisamos saber que a nossa vida precisa ser guiada, direcionada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não tenha medo do que você vai fazer, se estiver baseada na palavra de Deus. Você não tem que ter medo, porque não deu certo na vida de um, não deu certo na vida de outro, então pode ser que não dê certo na minha vida. Não, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com aquilo que você aprendeu com seus erros. Deus tem compromisso com aquilo que nós aprendemos na palavra dele. E é por isso que nós precisamos ter essa consciência. As cinzas representam o nosso passado, quer seja bom, quer seja bom ou quer seja mal. Ele não pode mais ser parâmetro para as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo
com base nas cinzas. E não raras vezes nós vemos as pessoas querendo acender um fogo de cinzas. E nem que você jogue gasolina, a cinza não consegue pegar fogo. Ela vai acender ali, queimar o combustível e acabou. Não serve. Para esse fim não serve mais. Se nós não retirarmos, se nós não entendermos aquilo que a palavra de Deus diz para as nossas vidas, nós não conseguiremos, de forma alguma, acender essa chama no nosso coração, ou mantê-la acesa, caso ela já tenha sido acesa. Hoje, Deus tem algo novo para você. Hoje, Deus requer de você algo novo. Mas o propósito de Deus nunca foi enviar um anjo para tirar as cinzas. Era o homem quem tinha que tirar. Era o sacerdote quem tinha que tirar. É você que precisa tirar as cinzas da sua vida, do seu coração. Não permita sair daqui nessa noite com o seu coração ainda cheio de cinzas. Não permita você terminar essa mensagem aí, você que está nos assistindo, com a sua vida ou com as cinzas dentro do seu arraial. Eu não sei o que é que tem impedido você de viver o propósito de Deus, de viver o melhor de Deus. Eu não sei quais são as circunstâncias que aprisionam, as cinzas que têm impedido você de continuar, de caminhar, de manter mesmo esse fogo aceso. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei o quanto o seu coração está entulhado dessas cinzas, mas eu quero clamar a você nessa noite de uma forma especial. Hoje é dia de você levar as suas cinzas para fora do arraial. Hoje é dia de você arrancar essas memórias, lançá-las fora, colocá-las aos pés da cruz e permitir que o Senhor faça a diferença na sua vida, faça a diferença no seu coração. Hoje mesmo, não deixe para amanhã. Quando nós olhamos o escritor aos Hebreus, quando ele fala a respeito disso, lá em Hebreus 13, versículos 12 e 13, ele faz essa mesma analogia, dizendo, dessa mesma forma, Jesus foi levado para sofrer lá fora do arraial. Ele foi sacrificado lá fora. E eu queria convidar você nessa noite, para apresentar as suas cinzas diante dele. Aquilo que tem te feito sofrer, aquilo que tem feito você chorar. Eu queria convidar você para colocar aos pés da cruz. Se isso tem limitado você, se as suas experiências passadas, os seus medos têm limitado, têm aprisionado você, hoje é o dia de você colocar o seu coração na presença dele, mas precisa ser limpo. Ele quer que o fogo seja aceso no seu coração, mas isso precisa acontecer com primeiramente você tirando a cinza. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você não cantasse, não orasse agora. Eu queria que você só ouvisse essa canção. Ouça essa canção. Ele te chama nessa noite para que você possa tirar as cinzas do seu coração. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar e vou deixar na cruz. Coloca o seu coração diante tudo dele. que passou, tudo que Deixa o Espírito Santo te lembrar daquilo que tem impedido você, daquilo que tem manietado, daquilo que tem bloqueado o seu propósito diante de Deus, o seu fogo diante de Deus. Seu amor me chama.
Sua morte ali na cruz, Ele morreu por você. carregando a minha dor. Você se expôs em seu lugar. por mim, Para que hoje você pudesse ter vida e vida com abundância. se entregou em meu lugar Hoje, é hoje. e me deu uma nova Ele chance. te dá uma nova chance. Eu vou Recomece o fogo no seu altar. Recomece o fogo na sua vida. Vou deixar na cruz Deixa aos pés dele tudo que tudo passou, que ficou para trás. tudo que ficou pra trás. Olhe para ele nessa noite. Olho pra você, Corra aos pés dele. corro pra você. O amor dele te chama. Teu amor me chama. Reconheça que você precisa dele, que você precisa desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, Mais que e tudo, mais que tudo. eu confio. Você Eu confia. confio que Você é esse capaz de amor confiar a sua tem vida a ele. poder pra Aquele que chama curar as estrelas pelo nome, pelo seu grande poder, dores. nenhuma delas falta. Você pode confiar a ele a sua vida. Você pode confiar a ele o seu coração. Seu amor, Você pode confiar a ele os seus caminhos. mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder Para curar dores. pra curar dores. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé nessa hora. Sabe, queridos, o propósito de Deus é que você viva uma vida com abundância. O propósito de Deus é que nós vivamos a cada dia tudo aquilo que Ele conquistou para nós lá na cruz. Nunca foi o propósito de Deus, o seu passado, prender você, manietar você, impedir que você possa viver aquilo que Ele tem para a sua vida. E hoje Ele nos exorta, Ele nos chama para que nós possamos tomar uma decisão, para que nós possamos nos posicionarmos, para que nós possamos decidir que as cinzas não mais sufocarão o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu não sei se você tem algum dia já sentiu queimar esse fogo no seu coração. Eu não sei se algum dia a sua vida já foi apresentada diante do Senhor como um holocausto, como um aroma agradável diante dele, mas em determinado momento isso se transformou em cinzas e agora o seu coração está frio, a sua vida está fria, afastada, e você sabe que uma posição precisa ser tomada, que uma limpeza precisa ser feita. E nessa noite Ele convida você para que você possa deixar na cruz. Deixa aos pés da cruz. Sabe, hoje é dia de nós cearmos. Hoje é dia de nós declararmos que nós nos lembramos do sacrifício dele lá na cruz em nosso lugar. Hoje é dia de nós reconhecermos que com amor eterno Ele nos amou, que com benignidade Ele nos atraiu, e decidirmos nessa noite dizer: Senhor, eu aceito a Tua aliança, eu aceito a Tua proposta. As cinzas jamais tomarão conta do meu altar novamente. E se você quer nessa noite fazer um compromisso com Ele, de dizer: Senhor, nesta noite eu quero limpar o meu altar diante da Tua presença. Nessa noite eu quero, Senhor, reacender essa chama no meu coração. Eu quero atender a Tua palavra que diz que o altar precisava ficar aceso em todo o tempo, e que para isso, Senhor, a cinza deveria ser retirada, o sacerdote deveria retirar a cinza e manter fora do arraial. Reconheça diante dele, diga para ele, diga: Senhor, eu tenho vivido de cinzas. Se essa tem sido a sua realidade, diga: Senhor, eu tenho vivido dos meus fracassos, eu tenho vivido das minhas desilusões, das minhas frustrações, das rejeições, dos abandonos, Senhor. Mas hoje eu quero experimentar, Senhor, uma vida nova.
E todas as manhãs eu quero retirar as cinzas. Eu não viverei mais uma vida preto e branco, uma vida, Senhor, onde é alimentada por circunstâncias que não passam de cinzas. Eu quero convidar você a fazer uma aliança com Ele, ou a renovar a sua aliança com Ele nessa noite. Sabe, quando nós estamos diante do pão e diante do cálice, nós precisamos entender que não é pela nossa capacidade, não é pela nossa santidade, mas é pela misericórdia dele que nos alcançou. O que faz você ter direito, ter acesso como filho de Deus, é o seu compromisso com Ele, de viver a vontade dEle, de dizer: Senhor, o pecado não dominará mais a minha vida. O que impede-nos de participar da ceia, não é o que você fez, é a falta de decisão de não fazer mais. Mas se nessa noite você decidir dizer: Senhor, eu morro, mas não volto atrás, eu nunca mais, Senhor, volto a deixar apagar a chama do Senhor no meu altar. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero, Senhor, aceitar ao Senhor como Salvador da minha vida, como mestre, como meu Raboni, como mestre, Senhor, aquele que conduzirá os meus passos. Eu quero, Senhor, conduzir a minha vida na tua palavra, conforme a tua vontade. A palavra do Senhor diz que Ele é aquele que te aceita, que nos aceita como filhos. E a partir deste momento, o nosso nome é escrito no livro da vida, e nós passamos a ter a segurança de que nenhuma condenação haverá mais sobre as nossas vidas, porque estaremos em Cristo Jesus. Então, antes de passarmos para esse momento da ceia, eu queria dar a você essa oportunidade de você fazer essa oração diante do Senhor. Diga para Ele, se você realmente quer uma aliança com Ele, se realmente você quer viver o seu propósito, se de alguma forma você se apagou, se de alguma forma você permitiu que as cinzas tomassem conta do seu altar, agora é a hora de restauração. Ele quer restaurar a sua vida hoje. E eu quero orar com você. Coloque diante dele neste momento o seu coração, a sua vida. As cinzas, elas nos atrapalham a viver o novo de Deus. Elas conduzem muitas vezes as nossas decisões. Elas conduzem os nossos sentimentos. Elas conduzem as nossas ações. Se não estivermos dispostos a abrir mão de toda a cinza, de todo o pecado, do pecado que nos rodeia de tão perto, certamente não poderemos ter uma vida plena na presença de Deus. Pai, eu quero te dar graças pela tua palavra, que nos instrui nesta noite a abandonarmos, Senhor, as nossas experiências passadas como base daquilo que nossa vida, Senhor, irá agir, ou da forma de agirmos de agora em diante, Pai. Nós clamamos para que nessa noite o Senhor possa, através dessa palavra que falou, Senhor, aos nossos corações, nos fazer entender, Senhor, todas aquelas coisas, Deus, que tem sufocado a nossa vida, que tem sufocado a nossa alma, que tem sufocado os nossos sentimentos, Senhor, e que tem nos feito caminhar, Senhor, de forma retardada, que tem nos feito caminhar, Senhor, olhando para trás naquilo que temos vivido. Que nessa noite o Senhor nos conduza a uma decisão nova, a um momento novo, a um novo pacto contigo, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa olhar para cada coração, para cada vida que nessa noite, Deus, está se posicionando na tua presença, que entendeu, Senhor, o quanto as cinzas, o quanto o seu passado, o quanto as circunstâncias têm atrapalhado as suas vidas, que têm se dirigido, Senhor, pelas desilusões
desilusões, pelas frustrações, pelos fracassos, pelas traições, Senhor, pelos abandonos, Senhor, que as rejeições não dominem mais as suas vidas, que as suas vontades, os seus desejos, Pai, não dominem mais as suas vidas, mas que a partir de hoje, Deus, nessa decisão que eles tomam, eles possam entender quem eles são na Tua presença, assim como a Tua palavra diz, que quando nós decidimos realmente aceitar a Ti, o Senhor nos recebe como filhos, que eles possam ser recebidos diante do Senhor nessa noite, que aqueles, Senhor, cujos corações se derramam diante de Ti, e decidem limpar, Senhor, toda a sujeira, decidem limpar, Senhor, tudo aquilo que marcou as suas vidas, mas que afastam as suas vidas de Ti, Pai, nesse momento, que eles possam receber do Senhor o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, para transformação, para libertação, para a glória e para o louvor do Teu nome. Eu não vou chamar você aqui à frente, eu não vou chamar por causa das circunstâncias que temos vivido, mas eu quero fazer uma oração, e se você quer realmente decidir fazer essa limpeza e aceitar mesmo esse propósito de Deus para a sua vida, você aí que está na sua casa, você que está ouvindo essa palavra, você pode decidir, coloque a mão no seu coração e repita comigo, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, declarando: Senhor, eu não quero mais ser escravo do medo, eu não quero mais ser escravo do meu passado, eu não quero mais ser escravo das cinzas. Hoje eu quero cantar que eu sou o filho de Deus, que eu sou o filho de Deus. Repita assim comigo, diga: Senhor, nesta noite eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração. Eu quero cancelar, Senhor, todo pacto, todo negócio, todo acordo que eu fiz com o reino das trevas, com o império das trevas. Desfaço agora, na autoridade do nome de Jesus. Retiro toda a legalidade que Satanás e seus demônios tiveram sobre a minha vida. Cancelo agora, e nessa noite eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do sangue de Cristo sobre a minha vida. Retiro agora, Senhor, todas as cinzas do meu passado que estavam sobre o meu altar. Restauro o meu altar nesta noite e ofereço a minha vida a Ti como oferta, como sacrifício. Diga: Senhor, me receba como Teu filho, porque nessa noite eu Te recebo como meu Pai, como meu Senhor e como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu serei Teu. O pecado não terá mais domínio sobre a minha vida, porque a partir de hoje eu sou Teu filho, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Aplauda Ele nessa noite, em nome de Jesus. Pai, segundo essas públicas confissões de fé que os Teus filhos fizeram, eu quero agora orar segundo a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor deu autoridade para a Tua igreja, e aquilo que fosse desligado na terra seria desligado nos céus, e aquilo que fosse ligado na terra seria ligado nos céus. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero desligar agora a vida de todos aqueles que fizeram essa oração, aqueles cujos corações quebrantados diante do Senhor se abriram e se receberam a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu os desligo do império das trevas, retiro agora toda força, todo tentáculo, todo domínio, todo capacete das trevas sobre as suas vidas, sobre as suas mentes, sobre os seus corações, as suas emoções, os seus desejos. Desfaço agora na autoridade do nome de Jesus, e ligo, Pai, o nome deles ao reino dos céus. Ligo as suas vidas ao corpo de Cristo, para que eles possam fazer parte do corpo de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, para que possamos ter vida e vida com abundância. Assim, Senhor, em nome de Jesus, eu os declaro filhos de Deus, segundo a autoridade que a Tua palavra nos diz, em o nome do Senhor Jesus. Amém?
Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a declarar assim conosco, para a sua vida, você que está aí nas redes sociais, para você que está aqui, que tomou essa decisão, eu quero que a igreja repita comigo, dizendo assim, diga: sejam bem-vindos ao corpo de Cristo. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, e a partir de hoje, a sua vida tem um dono, Cristo Jesus. Diga assim: conte comigo, o que precisar, como irmãos, nós viveremos para defendermos e suportarmos as cargas uns dos outros, em nome de Jesus, amém? Sejam bem-vindos à família de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos.